Boa noite, boa noite. Deixa eu fechar essa porta aqui. Hoje eu tô direto de casa. Deixa eu fechar a porta aqui, galera. Pera aí. Olá, muito bom. Boa noite a todos e a todas. Que prazer estar aqui com vocês novamente. Tudo bem, gente? Tudo certo? Bom, eu verifiquei que tem gente aqui. Deixa eu ver o que colocaram aqui. Aí, colocaram boa tarde, Gisele. Peço por gentileza que vocês não se esqueçam de pôr o nome completo de vocês, tá? Aqui no bate-papo. Nome completo e a unidade que você estuda. Então, sei lá, Maria das Dores Costa. E, sei lá, unidade franca, tá? Então, a sua unidade, que é a escola onde você estuda, né? Mais o seu nome completo, por gentileza. Assim como a Maria Auxiliadora acabou de colocar lá no bate-papo, tá bom? Lá no chat. Obrigado, Maria, muito bom. Isso aí, Gisele, também, eu vi que colocou. Show de bola. Boa tarde, Lindalvo. Tudo certo? Muito bom, o Paulinho colocou aqui também, Elaine. Show de bola, meninas. Bom, vamos dar só mais 2 ou 3 minutinhos para o pessoal ir colocando. Enquanto isso, eu vou fazendo a parte introdutória, que é mostrar para vocês o que a gente pretende abordar nesse mês, tá? Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver. Ué, parece que eu tô vendo a Val ali. Ô, Val, e aí? Oi, tô aqui no Sebrae de Rio Preto. Ô, você tá chique, hein? Tudo certo? Ai, Olá. é lógico, eu quando eu quero ser você vovó, Como é que é? eu vou ser vovó. Ô, Val, aí sim, hein? Boa. A Tá gente na hora de tem... você fazer um baby também. Como é que é? Tá na hora de você fazer um baby também. Eu fazer o baby? Você acha? Não, imagina, agora não, tô fora. Não, agora não. Acabei de casar. Daqui uns 5 anos a gente conversa. Tá tudo bem aí? Quem que é essa moça que tá ao seu lado? Prazer. Muito bom ver vocês, meninas. Obrigado pela presença. Ei, Val, sempre aprontando, sempre colocando em saia justa, hein, Val? Obrigado pela Oi, presença, tá? Oi. Eu é tô a perdido assim por causa do som, Carla, tá? Pode falar. coordenadora do pedagógico. Ah, Fala que aí, Carla. legal. Prazer, Carla. Tudo bem? Prazer, tudo bem? Eu acompanho sempre suas aulas para pegar o nome dos Oh, alunos. Tá de obrigado, que parabéns, legal. viu? Obrigado, prazer conhecê-la. É, a missão que você tem em conduzir a Val, que legal. A Val é fera, nossa aluna. Obrigada, professor. Prazer. Boa aula para você. Obrigado. Viu? Um beijo para vocês, Ana. meninas. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Bom, meninas e meninos, isso aí, coloquem por gentileza o nome, né, completo aqui de vocês, tá bom? E vamos lá. Eu gostaria de começar mostrando o conteúdo que a gente vai abordar. Deixa eu mostrar aqui. O conteúdo que a gente vai conversar nesse mês, que é o mês de fevereiro de 2021. O que é importante a gente dizer que sempre, bom, pelo menos até hoje, né? Essa, se eu não me engano, é a 32ª aula. Eu acho que é isso, a 32ª. É isso, a 32ª. Nós não repetimos os temas. Até hoje a gente nunca repetiu. Por quê? Porque a gente costuma sempre ouvir vocês, ouvir os alunos. E aí, imagine, né? A gente, graças a Deus, tem muitos alunos, e aí a turma sugere, então a gente pretende sempre abordar questões novas. Então, por isso que vocês vão ver a riqueza. Quer ver? Deixa eu compartilhar, mais fácil, né? Deixa eu enviar aí. Aí, conseguem ver minha tela? Alguém consegue confirmar, por gentileza? Alguém consegue? Só dizer se está para ver. Sim, professor. Ô,
Obrigado, valeu. Show. Então, ó, esse aí é o cronograma do mês de fevereiro, tá? Qual que é a ideia da gente fazer? Bom, hoje a gente vai conversar sobre sexualidade na velhice, tabu. É um tema que, como eu coloquei no bichinho, né, tá em volta de muito preconceito, algumas crenças que não são tão precisas assim, enfim. Mas a gente tem que conversar sobre isso, vocês vão entender o porquê no decorrer da aula, tá? Semana que vem, um tema que, em algum momento, isso eu tenho certeza, em algum momento todo mundo vai, infelizmente, vai se envolver com isso aqui. Luto. Luto. Como lidar com a morte do seu paciente ou de um ente querido? Porque a gente faz essa reflexão. Por que é importante? Porque o nosso paciente, infelizmente, pode morrer. Assim como um familiar nosso, né? Tá? Então, a morte de um paciente não significa necessariamente que você não conseguiu prestar um bom cuidado. Às vezes é uma doença que não tem cura, é uma doença que avança, que progride, né? que continua sempre piorando o estado de saúde do paciente. Em algum momento, obviamente, ele vai morrer. E aí você precisa saber como lidar com o luto, porque o luto chega, pode chegar, enfim, a gente vai conversar sobre isso e também entendendo que podemos perder entes queridos, um filho, o marido, a irmã, a mãe, o pai, enfim, companheira, pode acontecer, e aí a gente precisa, então, conversar um pouco sobre o luto, tá? Obviamente é uma questão individual, então, o meu luto é diferente do seu, isso existem várias causas que justificariam essa diferença, mas a gente vai ver na aula que vem. E a gente também pretende abordar alguns aspectos na aula 34 e na aula 35. É? Tem que ir para lá? Deixa eu colocar, eu acho que eu não estou como... CRA, se vocês estiverem me ouvindo, por gentileza, consegue me colocar como anfitrião? Porque qualquer coisa eu consigo mutar aqui e mexer nos áudios. Obrigado. Bom, show de bola. Bom, vamos lá. Então, a gente precisa conversar também sobre algumas outras temáticas, que é o que a gente vai fazer na aula 34 e na aula 35, que são as questões mais práticas e tudo mais, tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu interromper aqui. Pronto. O pessoal entrou. Show de bola, meninos e meninas. Muito bom. A aula hoje está top. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês agora, mostrando o vídeo. É uma situação curiosa aí. A gente vai começar a aula falando dela. Se alguém ouviu falar sobre esse... Se alguém ouviu falar, né? Deixa eu só mostrar. Aí, pronto. Acho que agora vai. Se alguém ouviu falar sobre essa notícia aqui, a gente vai conversar daqui a pouco. Sobre o idoso, 76 anos, engravidou. É uma notícia, né? A gente vai ver. Não sei se é boato ou não, mas eu vou passar para vocês. Eu procurei várias fontes e muitos sites falando, então não sei se é verdade ou não. Pode ser que sim, mas a gente vai conversar daqui a pouco. Vamos só ver o vídeo. O que esse camarada aí está perguntando para o professor Lucas. Professor Lucas, tudo bem? Renato na área. Só uma dúvida. As pessoas idosas têm a vida sexual ativa, sabe, a vida íntima? Essas pessoas ainda têm desejo? Isso muda com o tempo? Como é que acontece? Não, estou perguntando porque esses dias eu tive contato com a notícia, não sei se é verdade, mas que dizia que um idoso de 76 anos tinha engravidado a sogra, a esposa e a cunhada. Fiquei assim, abobado, espantado, não sei se é verdade, lógico. Mas essas pessoas idosas têm desejo ainda? Podem ter uma vida sexual ativa? Fiquei com essa curiosidade. Entenderam a pergunta? Professor Lucas, pessoas idosas têm desejo... ótimo, fico o pessoal colocando aqui. Muito bom, meninos, show de bola. Tem uma questão aqui que acho que vai nortear a nossa aula, tá? Que foi que o camarada aí, que o Renato, perguntou. Professor Lucas, pessoas idosas têm desejo? Não sei, para saber, tem que participar da aula, hein? Tá bom? Então, vamos lá. Antes de tudo, eu gosto sempre de firmar um acordo com vocês. O que a gente vai falar aqui hoje, meninos e meninas, é uma questão
que merece respeito, tá? Lógico, assim como todos os outros assuntos que a gente vem discutindo, né, nos nossos encontros. O que eu quero dizer com isso é que, por gentileza, se você for comentar, vocês sabem, né, a gente permite, e essa é a ideia do workshop, é que a gente converse, traga experiências, fatos, dados, enfim. É uma discussão, é uma conversa. Se você for querer falar, quiser comentar, enfim, fica à vontade, você não está vedado ou vedada, não. A ideia é que você contribua mesmo, tá? Mas, por favor, muito cuidado com as palavras que você vai utilizar. Quando eu falo palavra, não é de você falar errado, pronunciar errado, não é isso que eu quero dizer. Esse tema, sexualidade, você sabe, existem nomes populares, né? As pessoas dão nomes populares para as coisas, né? Para os órgãos genitais e tudo mais. Se você for comentar, cuidado com o nome que você vai usar, tá? Porque é uma aula que não está sendo gravada, enfim, é uma questão aqui depois que não fica muito legal, tá? Então, vamos prezar e nos atentar a isso, beleza? Então, cuidado. Você quer falar de um órgão genital, por exemplo. Como é que a gente chama isso na ciência? Olha, o masculino, pênis, feminino, vagina, enfim. Cuidado, tá? Não vai usar o nome popular, senão você vai me colocar em saia justa aqui, tá bom? Beleza? Outro ponto. Tudo que eu falar aqui hoje, absolutamente tudo, não tem a intenção a não ser discutir sobre o tema, tá? Então, por exemplo, eu não quero incitar nada, não tenho nenhuma pretensão de fazer chacota, não é nada disso, tá? Eu só quero discutir com vocês, e é por isso que a gente falou, é um tema atual, precisa ser discutido, mas eu não tenho nenhuma intenção a não ser passar informações para vocês, informações atualizadas, para que vocês consigam lidar em algum momento com isso, tá? Porque sexualidade, vocês sabem, não é só... você não vai lidar com isso só no seu trabalho. Você provavelmente você lida com isso também na sua vida, tá? Pessoal. Então, por gentileza, é um tema interessante, legal, a gente tem que conversar, mas muita cautela, tá? É interessante, é legal que a aula seja divertida, e esse é o nosso objetivo, para não ficar aquela coisa chata, maçante, mas eu peço, por gentileza, atenção, respeito. Então, a gente tem outras pessoas no grupo, inclusive a gente tem alunos idosos também, tá? Então, a gente vai falar de sexualidade na velhice, então muito, muito cuidado, muita cautela, a gente não quer causar más impressões, tá? A nossa intenção é simplesmente conversar sobre esse tema que merece respeito e merece ser abordado com toda certeza. Beleza? Bom, feita essa introdução, que é necessária, tá? É importante a gente sempre discutir, enfim, conversar. Eu gostaria de, então, perguntar se alguém ouviu falar dessa história desse idoso aí, com 76 anos, que engravidou a sogra, a cunhada e a mulher, ao mesmo tempo, tá? Então, essa é uma notícia, não sei se é verdade, procurei saber, enfim. Parece que é verdade, mas eu não consigo afirmar. De um jeito ou de outro, qual que é a história? Eu peguei aqui e mostrei coloquei um textinho só para resumir a ideia disso aqui, porque é aqui que a gente vai começar a conversar um pouco mais sobre a nossa aula, tá bom? Deixa eu ver se tem... Isso, Luciene. Então, é importante mesmo, ótimo, Luciene. Obrigado, pessoal, todo mundo colocando o nome aqui, show de bola. Bom, vamos lá. Qual que é o fato? Conta-se que o idoso Oséias, aí tem o nome dele, né? Oséias Ferreira, de 76 anos, morador de um município de Tocantins, está vivendo um drama depois de ter se envolvido com a mãe, que tem 49 anos, com a cunhada, que tem 22, da própria esposa, que tem 29. Entenderam? Então, a esposa tem 29, a irmã dela tem 22 e a mãe dela tem 49. E aí esse cara, o idoso, esse Oséias, 76 anos, supostamente engravidou as 3 ao mesmo tempo, tá? Segundo o relato dele, segundo os sites que eu encontrei a notícia, tudo aconteceu depois da esposa grávida trazer a sua mãe e a sua irmã para ajudar, né? Para ajudar ela durante a gestação e tudo mais. E aí, 8 meses depois, ele ficou em choque quando viu que a cunhada e a sogra também estavam grávidas. Esse mesmo idoso já tem 12 filhos do casamento passado, tá bom?
E aí ele falou que era muito bom de papo, por isso que ele conseguiu engravidar as 3. Entenderam? Então deixa eu resumir. Um idoso, 12 filhos do casamento passado. Casou de novo com uma moça de 29. Engravidou a moça de 29, a cunhada de 22 e a sogra de 49. Não sei se isso é verdade ou não, tá? Não sei, parece que sim, mas eu não sei. Mas por que eu trouxe essa reflexão para a gente? Essa notícia aqui, que pode ser fake ou não, não sei. Mas a ideia é, a gente precisa conversar sobre esse ponto. Por quê? Há uma crença, não é só para sexualidade, tá? Em outros aspectos também, de que idosos não são tão ativos. E aí, quando você tem essa notícia, falar por mim, tá? Quando eu ouvi isso, falei, caramba, será que isso é verdade? E aí eu comecei a lembrar de umas histórias que eu escutava na faculdade, quando eu fazia, que a gente tinha contato com idosos também, né? E aí, eu comecei a lembrar de algumas histórias que eu ouvi e que, inclusive, idosos relatavam, e eu falei, puxa, esse tema é muito importante, a gente vai ter que conversar, tá? Então, eu trouxe. Mas antes da gente falar sobre a sexualidade na velhice, é fundamental a gente entender o que significa sexualidade, tá? Então, se você pensa, por exemplo, que sexualidade é, ou pelo menos se limita, né, ao fato de simplesmente ter uma relação, isso está muito errado, tá? Então, sexualidade está além, vai além, é algo mais profundo do que simplesmente ter uma relação sexual. Professor, caramba, uai, então agora eu fiquei confuso. Sexualidade não é só ter relação? Não, não é só ter relação. Só ter relação chama relação sexual. Sexualidade é mais amplo. Tem a ver com toque, carinho, gestos, elogios. Conseguem perceber? É uma construção. Logicamente, essa sexualidade não está... Eu trouxe uma definição, eu vou falar para você daqui a pouco, mas eu estou dando um resumo, tá? Obviamente, a sexualidade é algo que é construído conforme o tempo passa. Então, ao longo dos anos, a gente vai desenvolvendo isso que a gente chama de sexualidade, beleza? Então, minimizar ou dar um significado para a sexualidade somente como a penetração ou como o ato, né, como coito, está muito errado e não é isso que a gente quer conversar na aula de hoje. Por isso que eu falei que era importante. Porque idosos têm sexualidade e muitas vezes nem sempre isso tem a ver com o coito mesmo, ou com a relação, tá? Por exemplo, deixa eu disparar uma reflexão aqui para vocês. Se tiver a ver só com relação sexual, com o ato mesmo, sabe? O ato em si, a penetração e tal, ejaculação e tal. Se fosse só isso, como é que a gente justificaria, por exemplo, um idoso, um homem, né? O homem é ativo sexualmente com a sua esposa, são idosos, de repente ele tem um AVC. Um lado fica paralisado. Isso pode impactar na frequência sexual, pode impactar na frequência da atividade sexual que ele tem. E aí imaginem, se sexualidade fosse só penetração, por exemplo, esse casal estaria fadado ao insucesso. Esse casal não seria mais feliz. Por quê? Ele teve um comprometimento físico, um comprometimento biológico, que impactou diretamente na frequência. Porque agora ele não consegue mais, por exemplo, talvez fazer as posições que ele fazia e tudo mais, beleza? Então, e aí, lógico, no caso aqui, a parceira, né, enfim, uma pessoa que é o companheiro dele, não sei, vai precisar se adaptar a essa nova situação e, então, por meio da sexualidade, eles conseguem ajustar, né, fazer o ajuste que é necessário, ou os ajustes necessários para ter uma atividade sexual satisfatória, uma vida sexual satisfatória. Eu já vou dizer para vocês o significado de sexualidade, que eu acho um significado bem bonito aqui e tal, eu vou ler na íntegra, mas é importante que a gente entenda isso. Então, ó, sexualidade não é só o ato. A gente vai ver que isso muda muito de sexo para sexo, de gênero, né? Homem para mulher. Normalmente, o homem está mais ligado à performance. Mulher tem muito mais a ver com o contexto. Então, são questões diferentes e a gente vai entender que são, entre aspas, tá? Problemas.
Mas quando eu falo problemas, são nuances, elementos, características e aspectos diferentes do homem e da mulher. Deixa eu dar o significado aqui para você de sexualidade. Na íntegra, tá? Eu vou ler exatamente como tá. A sexualidade faz parte da personalidade de cada um. Ou, não, eu não consigo nem... Eu vou falando e vou comentando. O que isso significa? Que a minha sexualidade é diferente, por exemplo, da sexualidade de vocês que me ouvem. Por quê? Cada um tem a sua personalidade. Cada um tem a sua história. Cada um construiu a sexualidade, conforme o tempo passou, de acordo com as suas experiências, que podem ou não ter sido positivas. E você pode, por exemplo, ter tido muitos parceiros, muitas parceiras. Eu, por exemplo, posso estar casado há 50 anos com a mesma mulher. Ou, enfim, tá? Então, entendam. A sexualidade varia de indivíduo para indivíduo, porque tem a ver com personalidade, com a história, com a experiência, com o relato de cada um. Vamos continuar. É uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos da vida. Por quê, professor? Por que não pode ser separado? Porque no final da aula nós vamos ver que existem benefícios fisiológicos, tá? Benefícios, literalmente, quando a gente fala fisiologia, é como o corpo funciona. São exercícios, basicamente é o funcionamento do corpo. Existem benefícios voltados para quem, por exemplo, tem uma vida sexual ativa, tá? Então, você tem benefícios ao praticar sexo. Um desses benefícios é, por exemplo, a produção da dopamina. O que essa dopamina faz? Libera ou faz com que você tenha sensação de bem-estar. Então, por exemplo, pessoas que têm uma vida sexual ativa, durante o ato, né, você vai ter ejaculação e tal, enfim, tem um orgasmo e tudo mais. Ali você tem a liberação de dopamina, que dá uma sensação de bem-estar, e também tem a liberação de ocitocina, que é o hormônio do relaxamento. Então, você se sente bem, se sente, sei lá, esperançosa, né, tem uma sensação de bem-estar, de qualidade, de estar bem na vida, e também você encontra-se relaxado, relaxada. Então, fisiologicamente falando, olhando para o funcionamento do corpo, a atividade sexual, sim, tem impacto positivo. Beleza? Partindo desse pressuposto, então, sim, a sexualidade, ou, logicamente, fazer sexo também, né? A gente viu que sexualidade é também fazer sexo, o ato, mas não é só isso, tá? Então, sexualidade, entendendo nesse significado mais amplo, nesse conceito mais amplo, é fundamental para a vida de todo mundo, tá? Professor, já vou, isso estava mais para frente na aula, mas eu já vou falar. Professor, existem pessoas que não sentem vontade? Existem. Existe, tá? Então, sim, você tem algumas pessoas que não sentem vontade, que a gente chama de assexuais. Não assexuados. Assexuados significam organismos que não reproduzem, que não procriam, tá? Assexuais é o termo correto. Pessoas que não têm sexualidade. Assexuais. Existem, sim, indivíduos assim. E aí ó, enfim, sei lá, o ginecologista, enfim, o especialista que vai lidar com isso. Talvez seja um trauma que essa pessoa teve na infância. Talvez seja uma questão de uma mudança hormonal. A gente vai ver daqui a pouco que mulheres têm mudanças drásticas durante o processo de menopausa e tudo mais. Essas mudanças podem interferir em como a mulher sente desejo. Provavelmente, a vontade dela, o libido, tende a cair, tende a diminuir, ela tende a sentir mais dor, a vagina tende a ficar mais seca. Isso tudo impacta em como a pessoa sente desejo, né? Então, imagina, se ela sente desconforto, se ela tem limitações, se ela sente dor ao ter relação, provavelmente, em algum momento, ela não vai sentir tanta vontade assim de fazer. Então, o que o especialista, o sexólogo, por exemplo, faz quando ele está diante de um caso assim? Ele vai vasculhar, procurar a causa. Por que é que você não quer ter relação? Foi um trauma? Ou não, é porque sempre você que cede o seu marido, sei lá, sua esposa,
nunca se preocupa com o seu bem-estar. Então, o sexólogo encontra a causa e aí ele vai dar sugestões, né? Se for uma questão hormonal, a gente tenta repor, fazer uma reposição hormonal. Isso tende a funcionar, tá? Mas aí varia de caso para caso e tudo mais. Beleza? Então, o que eu queria falar para vocês sim, é importante. Sexualidade é um aspecto fundamental da vida, tá? A gente não pode menosprezar. Bom, vamos continuar. Sexualidade não é sinônimo de coito, que é a relação sexual. E não se limita à ocorrência ou não de orgasmo. Sexualidade é muito mais que isso. É a energia que motiva a encontrar o amor, contato, intimidade e se expressa na forma de, vejam, sentir. Se expressa nos movimentos das pessoas e como essas tocam e são tocadas. A sexualidade também influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e, portanto, tem um impacto significativo, né, na saúde física e na saúde mental. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês, meninos e meninas, para a gente começar a falar especificamente sobre a sexualidade na velhice. Vamos lá. Sexualidade é isso, é toque, é contato, intimidade, carícias, carinho, troca afetiva, romantismo, tá? Eu vi eu vou, daqui a pouco, no final da aula, eu vou soltar para vocês uns links para vocês assistirem e tudo mais. Mas tem algumas pesquisas que trabalham com alguns pesquisadores, né, que querem entender como é que funciona essa questão da sexualidade em idosos longevos, em casais longevos, casais mais de 80 anos, tá? Então, casados há 50, 70 anos. Como é que isso funciona? Será que a gente ainda tem sexualidade na velhice para esses idosos que são os mais velhos, idosos de 80, 85, 90 anos? E vejam que curioso. Quando os pesquisadores olharam e foram pesquisar nesses idosos, esses casais que são mais velhos, mais longevos, conseguiram perceber que, sim, existe a sexualidade, tá? Então, existe, sim, a sexualidade também para idosos mais longevos. E aí, esses idosos, esses casais, relataram que alguns componentes são fundamentais para a manutenção / construção da sexualidade. Professor Lucas, por favor, me fala quais são esses elementos aí, né? Porque se imagina aí, você tem idosos, 80 anos ou mais, que relataram que a sexualidade ainda está em dia. Acho que todo mundo, né, quer descobrir a fórmula. Então, esses caras, essas pessoas, esses casais, deram algumas dicas que talvez seja interessante para você. Eu anotei aqui algumas. Bom, vamos lá. Componentes importantíssimos quando a gente fala de sexualidade. Essa aqui eu sei que todo mundo pratica. Aqui, todo mundo que me ouve. Paciência. Ai, meninos, não, né? Normalmente, quando a gente tem um parceiro, uma parceira, a gente tende a, infelizmente, cai na rotina, cai na mesmice, cai no marasmo, e a gente tende a não ser paciente, né? Tende a ter o pavio mais curto com os nossos entes, com as pessoas que convivem com a gente, né? Errado, tá? Então, a paciência é um elemento, uma característica, um aspecto importantíssimo. O que mais? Confiança, óbvio, lógico. Como é que se você não tem confiança, né? Se você não confia no seu parceiro ou na sua parceira, como é que você vai ter uma sexualidade em dia? Você pode, por exemplo, ter medo de pegar uma doença. Falar, não, eu não sei se ele me trai. Vai que ele me trai com outra, ou ela me trai com outro cara. Eu posso pegar uma doença. Logo, se você não confia, a sexualidade tende a diminuir. Lembrando, sexualidade não é só o ato. Então, o toque, a carícia, o elogio, o cheiro tendem a diminuir, tá? Por falta de confiança. Então, a confiança é um fator importantíssimo. O que mais? Obviamente, a intimidade. Isso é um fato, né? Então, a intimidade fortalece, né, como se desse uma vitamina mesmo para a sexualidade. Então, por exemplo, quando você conheceu uma pessoa,
Você ficava imaginando, puxa, olha, caramba, imagina quando a gente estiver casado, tá? A gente vai poder, enfim, dormir junto, tomar banho junto, sei lá, quem gosta de tomar banho junto. Aí, de repente, você se casou e agora você pode ver a pessoa nua, ela pode ver você. É o fruto o quê? Da intimidade. Então, você conhece cada parte do corpo dela e vice-versa. Isso fortalece esse desejo, essa vontade de tocar, de sentir e tudo mais. Um alerta para vocês, meninos e meninas. Olha só. Não, professor, estou casado com ela há 20 anos, sei lá, 15 anos, 30 anos. Não, minha mulher me ama, é o Garanhão falando, a minha mulher me ama, cara, fica tranquilo. Aí você vê o cara, às vezes assim, o que acontece normalmente quando a gente tem um tempo aí de casado, enfim, um tempo junto com a pessoa? Desleixo. Então, antigamente, você se preocupava em ter um corpo em dia, para que ela, ou ele, sei lá, se sentisse bem. Falou, caramba, eu tô com nossa, que corpo bacana, uau, isso aumenta o desejo, certo? Aumenta a libido. Mas o tempo passou, vocês envelheceram, já tem filhos, tem netos, bisnetos, talvez, e agora não, ela tem que me engolir assim, do jeito que eu sou, professor. Eu tô velhinho, sei lá, eu tô mais velho. Errado. Então, a sexualidade também tem essa parte do romantismo. E o romantismo tem o bracinho que é a aparência. Gente, sejamos sinceros. Em tese, sei lá, eu pelo menos não conheço ninguém assim, né? Mas normalmente as pessoas que a gente se relaciona são pessoas que nos atraem. Se você perde esse poder de atração, automaticamente, em algum momento, o seu parceiro ou a sua parceira não vai sentir tanto assim desejo por você, isso tende a diminuir, e aí a sexualidade do casal, ó, despenca. Então, cuidado com o corpo de vocês, tá? O fato de você estar com a pessoa há 30, 40, 50 anos, 70 anos, não significa que a pessoa é obrigada a aturar você do jeito que você é. Então, se é uma pessoa desleixada, cuidadosa, não, vamos atentar. Mas mais para frente eu vou falar sobre isso, sobre os cuidados com o corpo. São fundamentais, tá? Então, a gente tem elementos. Falei da paciência, da confiança, da intimidade, o perdão. Ô, louco, professor, perdão. O perdão não tem nada a ver com sexualidade, que tem a ver, ué. Eu não falei para vocês que sexualidade também é toque, é carinho, é amor. Quando alguém reconhece que errou e vai se retratar com você, e você perdoa essa pessoa, há, pelo menos em tese, uma reconciliação do casal. E aí tem várias músicas, né, que falam disso aí. O Leonardo, o Eduardo Costa, os caras têm algumas músicas disso, falando quando o casal briga, normalmente quando você tem uma reconciliação, há, por exemplo, inclusive até dá acende a chama, por exemplo, do amor, da paixão, de novo, e o negócio pega fogo. Por quê? Há um perdão. Você reconheceu que errou, ou a pessoa reconheceu que errou, e o perdão foi dado. Então, o perdão também é um fator importantíssimo que essas pessoas, não é o professor Lucas que está falando, tá? São as pessoas, os casais longevos que falaram. E aí, olha só que curioso, o mais importante, na minha opinião, a mais importante dica deles. Olha só o que falaram. Lógico, você tem o romantismo, o diálogo, a comunicação e tudo mais. Mas existe um fator que influencia na frequência sexual e na satisfação. Olha que coisa louca. São duas coisas distintas. Uma coisa é quantidade, a outra coisa é qualidade. Tem um fator que impacta diretamente nessas duas coisas. Na frequência, ou seja, quantidade, e na satisfação, ou seja, na qualidade. Professor, que negócio que é esse? Me conta aí. Me fala logo aí, você está enrolando. É a gentileza. A gentileza. Aí você vai falar, professor, de novo, cara, isso aí acho que você está inventando. Não tô. Olha só o que os casais revelaram pra gente. Que dica. Anota aí, hein? A Deus já não deixa anotado. E hoje eu deixei tudo anotado aqui. O que acontece? O que as mulheres relataram? Então, pegaram os casais heterossexuais, tá? Então, ou seja, relacionamento homem e mulher, tá? Essa pesquisa foi feita com casais heterossexuais. O que isso mostrou? O que isso relatou? Quais foram os resultados? As mulheres, as idosas longevas, relataram que se o homem for gentil, olha isso, meninos de plantão aí, meninos, se o homem for gentil,
isso proporciona, essa gentileza do homem, do parceiro, garante uma frequência. Novamente, a gentileza do homem significa que pode garantir frequência entre as mulheres. Professor, me dá exemplo prático disso, como é que isso pode funcionar? Por exemplo, nós, homens, não é regra, tá? Tô falando nós, eu falo a maioria, muitos que eu conheço, principalmente. Cara, não vou nem longe, os caras que eu conheço. Não falam bom dia para a mulher, não trazem presentinho para ela, uma florzinha, um chocolate, sei lá, enfim. Não dividem as tarefas de casa, não fazem nada disso. Ou seja, são selvagens, trogloditas, ogros. Não tem nada de gentileza. E o que essas idosas relataram? Olha, se o homem for gentil, que é o oposto desse cara aí, troglodita, selvagem, ogro, enfim. Se o cara for gentil, a mulher está ou apresenta-se mais disposta. Entenderam? Então, ó, é uma relação proporcional. Maior gentileza, maior disponibilidade, maior frequência de atividade sexual. Então, quanto mais gentil o homem é, na visão da mulher, né, da companheira, logicamente, mais frequente é a atividade sexual deles. Então, mais gentil, mais vezes. Mais gentil, o casal pratica mais. Maior gentileza, maior possibilidade de fazer sexo. Porque a mulher fica mais, se sente mais disponível. Porque ela fica mais tocada, né, gente? Que essas pesquisas mostram que as mulheres é diferente. O homem quer performance, a mulher quer um contexto. Não é só chegar ali, vamos ver, não é isso. A mulher tem todo um contexto. Então, se desde de manhã, não é o professor de novo, são pesquisas. Se desde manhã o cara vai lá, fala bom dia, sei lá, gente, o meu avô, eu vou aproveitar para falar um negócio aqui, acho que eu nunca falei isso aqui. Meu avô, infelizmente, eu perdi a minha avó ano passado, infelizmente. Mas o meu avô, por 12 anos, eles se conheceram depois de idosos, tá? Minha avó perdeu o marido, enfim, se conheceram idosos. Ele todo dia levava café na cama para ela. Eu achava isso fantástico. Inclusive, o meu avô é o meu exemplo de homem nesse sentido, tá? Porque agora eu casei, né? Tem 4 meses. Então, entendam. Desde manhã, o meu avô já estava ali semeando. Consegue entender? É como se fosse um banco. Desde manhã, ele estava ali colocando dinheiro. Quando ele fosse sacar, sei lá, não sei se existia ou não uma atividade entre eles, né? Sexual, não sei. Mas se ele fosse sacar, ele tinha um saldo gordo no banco. Por quê? A minha avó falava dele com o maior amor do mundo, porque ele ajudava, fazia comida, limpava a casa para ela. Por fim, assim, ela estava assim, fofinha, sabe, obesa. E era ele quem fazia tudo para ela. E ela falava dele assim com um amor, os olhos brilhavam. Por quê? Porque ele sempre foi muito gentil com ela, muito educado. Entende? Então, parece que, e as pesquisas mostram que a gentileza proporciona, causa na mulher maior disponibilidade para poder ter a relação, maior disponibilidade para a sexualidade. Bom, aí você vai falar, professor, beleza, e os homens? Então é só isso, é só ser gentil com a mulher e aí tá tudo bem. Não, calma, as mulheres também têm papel nisso aí. O que perceberam? O que as pesquisas mostram? Que as mulheres que são gentis tendem a ter parceiros mais satisfeitos. Consegue perceber? Então, novamente, maior gentileza da mulher, maior satisfação do parceiro. Então, quanto mais gentil a mulher é, mais satisfeito ele se encontra. Tá? Então, a gentileza tem esse papel. Aumenta a frequência do casal e aumenta a satisfação. Por isso, a partir de hoje, lógico, logo, né? Você que tem uma vida ativa, né? Sejam gentis, tá? Nada de ser ogro, meninos, troglodita, selvagem, Tarzan. E meninas, sejam também mais gentis, tá bom? Sejam gentis, que tem mulher aí que eu acho que o cara prefere ver o capeta do que ver ela, né? Nem acordou, já tá chegando no cara, ele nem sabe o que ele fez. Ei, é engraçado. Deixa eu contar uma experiência rápida aqui para vocês. Minha esposa não é assim, ela é o oposto disso, graças a Deus, né? Mas um dia eu tava dormindo, né?
E aí eu acordei com uns tapas assim, e aí eu falei, nossa, falei, gente, eu tô acordando apanhando, o que tá acontecendo comigo? Aí ela chama Giovana, linda por sinal. Aí ela falou assim, pô, quem que é Maria? Eu falei, eu conheço muitas, tem a mãe de Jesus chamava Maria também. Aí ela falou assim, olha que loucura, ela sonhou, que eu, no sonho, sei lá, na cabeça dela, no sonho dela, eu tava com o tal de Maria, e aí ela acordou me dando uns tapas assim. Mas o que eu brinco com vocês? Por quê? Tudo isso faz parte da sexualidade. Entende? Demonstrar um ciúme, não estou falando um ciúme possessivo, tá? Eu estou falando um ciúme mostrar que você se importa com a pessoa, que você está de olho no gavião, né? Na moça ali que está de olho, fala, eu tô de olho, hein, cara. Cuidado aí, eu sei que tem umas aí no seu serviço e tal. Entendem? É uma construção. Isso é sexualidade. E não é diferente nos idosos. Então, os idosos também têm sexualidade. Bom, fiz essa introdução que era necessária. Agora vamos começar a partir mais para uma questão mais próxima mesmo. Vamos começar a falar então sobre essa sexualidade nas pessoas idosas, tá? É importante a gente dizer que, logicamente, conforme o tempo passa, por mais que vocês vão ver, eu vou deixar documentários aqui para vocês, vocês vão ver relatos de idosos assim que não se aguentam. Então, tem um idoso que fala, olha, cara, ela é tudo para mim, eu sou louco nela, e aí eles têm uma vida sexual ativa pra caramba. Mas, normalmente, o que a gente tem? Que pessoas idosas, logicamente, não têm a mesma frequência, estou falando de frequência, a mesma frequência sexual de pessoas mais jovens. Por quê? Conforme o tempo passa, existem mudanças dos nossos corpos, né? No meu corpo, no seu corpo, no corpo do homem, no corpo da mulher, enfim. Existem mudanças biológicas que vão, de certa forma, diminuindo a frequência. Isso significa que um idoso não pode ser satisfeito com a sua atividade sexual? Não. Tá? Porque o que eu falei para vocês, uma coisa é satisfação e a outra coisa é frequência, tá? Então, por mais que a gente tenha assim mudanças, e eu vou falar para você agora quais são as mudanças da mulher principais, quais são as mudanças do homem, por mais que existam mudanças, o idoso sim pode estar satisfeito e muito bem resolvido, um idoso, uma idosa, e muito bem resolvido com a sua sexualidade, mesmo sendo uma pessoa idosa, e mesmo não fazendo na mesma frequência e intensidade que faziam quando mais jovens, tá? Bom, professor, quais seriam, então, essas características, essas alterações, mudanças que acontecem no corpo de uma pessoa? Bom, vamos lá, deixa eu falar para vocês. Bom, com o processo de envelhecimento, vocês sabem com certeza, na mulher, vou começar com as mulheres, tá? Na mulher existe uma situação que se chama menopausa. Se eu perguntasse aqui o que é menopausa, provavelmente o pessoal diria, menopausa é o período que a mulher não menstrua mais. Essa é uma perguntinha boa de prova. Na verdade, a menopausa é a última menstruação da mulher. O período em que ela não mais menstrua se chama climatério, tá? Climatério, que é basicamente a fase onde você vai ter o período que a mulher, o período reprodutivo, basicamente é isso, é o período entre o período reprodutivo e o período não reprodutivo. Então, a mulher, o organismo que conseguia produzir, conseguia ter filhos e tudo mais, agora, nesse período chamado climatério, tá? A partir desse período, não mais consegue reproduzir. Beleza? Então, climatério é essa fase que a mulher não tem mais menstruação. Não é menopausa. Menopausa é a última menstruação. Bom, esse período de climatério, que a mulher não menstrua mais, né? Enfim, causa, vocês já sabem, mudanças hormonais no corpo da mulher, certo? Mudanças físicas que vocês sabem, lembra? Aquelas ondas de calor, cansaço, normalmente também há uma mudança de humor. Então, essas mulheres tendem a ficar mais nervosas, um pavio mais curto, outras podem até se apresentar mais chorosas, podem ficar mais sentimentais e tudo mais, mas normalmente as mulheres ficam mais agressivas, pavio mais curto, tá? Então, ó, onda de calor, cansaço, fadiga, alteração de humor e outras questões podem acontecer.
Mas existem alterações biológicas, tá? Hormonais, que impactam diretamente na atividade sexual, na sexualidade, tá? Quando eu falar agora, nesse período da aula, quando eu falar sexualidade, eu estou me referindo ao ato. Agora, especificamente nesse momento da aula, me refiro ao ato, à relação mesmo. Professor, quais são essas mudanças, então, que acontecem? Vamos lá. Vocês sabem, durante esse período de climatério, há uma diminuição dos hormônios sexuais. Por exemplo, há uma diminuição da produção de colágeno. Tá? E aí você tem uma mudança também na vascularização da vagina. Ou seja, você sabe que você tem a vagina e ela tem vasos sanguíneos, certo? O sangue precisa chegar. Inclusive, o sangue tem um papel fundamental na sensação de prazer, tá bom? Conforme o tempo passa, e principalmente nesse período de climatério, há uma diminuição da vascularização. Ou seja, há uma diminuição do fluxo sanguíneo que chega na vagina. E você tem também, além dessa diminuição da quantidade de sangue que chega, você tem também uma diminuição da elasticidade. Porque qual que é a ideia? Quando o pênis, enfim, é introduzido, né, na vagina, ela precisa se expandir, certo? Porque o canal é bem mais fino, né, do que o órgão masculino. Quando há a penetração, a introdução do órgão masculino, a vagina precisa se expandir para receber, certo? Para condicionar, para acoplar o órgão masculino. Conforme o tempo passa e por conta desse climatério, essa elasticidade diminui. Obviamente, isso vai causar um desconforto na mulher, tá? Então, diminui a quantidade de sangue que chega, diminui a elasticidade e diminui também a lubrificação. E aí, isso tudo vai causar o quê, professor? Na prática, dor, desconforto, limitação. Com certeza, ninguém vai querer fazer sexo nessas condições, certo? E aí também há uma diminuição do libido, que é o desejo da libido, né? Que é a diminuição do desejo sexual. Tudo isso vai culminando para uma menor frequência na atividade sexual que esse casal pode ter, tá? Ou enfim, sei lá, que uma mulher pode ter, tá? Então, existem mudanças hormonais, sim. E aí, isso tem mudado de uns... No século retrasado, uma mulher que tinha orgasmo, que falava que gostava, por exemplo, de ter relação sexual, era entendida como uma pessoa com doença mental, tá? Então, não muito... isso é recente que a mulher pode dizer que tem prazer e tudo mais. Antigamente, quando a mulher mencionava que tinha um orgasmo ou que gostava de ter relação, essa mulher era entendida como doente mental e era automaticamente entendida como uma mulher que não era boa para se casar. Conseguem perceber? Hoje em dia não, isso está mudando? Tá. Mas isso vem acontecendo recentemente. Dos anos 50 para cá, principalmente, a mulher tem... falta muito ainda, tá? Lógico. Mas tem mudado muito. Hoje, por exemplo, se você está uma mulher falando que ela tem desejo, que ela gosta de ter relação, ela não vai ser entendida como uma doença mental, não necessariamente. Antigamente, sim, ela era internada e tratada como se ela realmente tivesse um problema, ou tivesse um espírito, um demônio no corpo dela, e coisa do tipo. Isso mudou. Mas a gente, falando, né, como a gente está falando de sexualidade na velhice, muitas vezes, lógico, essas idosas nasceram há um tempo, sei lá, década de 50, 40, década de 30, certo? E aí, conforme o tempo passa, em algum momento, o casal tem filhos, e aí os filhos saem de casa, e aí a atividade sexual se interrompe, para. E a mulher dá um graças a Deus. Eu falo essas idosas, tá? Idosas que vêm lá desse tempo e tudo mais. Essas idosas ficam felizes, porque, puxa, graças a Deus, agora eu não vou precisar mais ficar fazendo isso que eu não gostava. Não gostava de ter relação. Eu tinha por causa do meu marido, mas eu nunca gostei. Nunca gostei. Agora, graças a Deus, acabou isso, eu não preciso mais fazer coisa que eu não gosto. Mas aí tem um problema. As indústrias farmacêuticas lançaram
vou falar no popular, tá? Mas são facilitadores de ereção. Sabe o azulzinho que todo mundo fala? Que ajuda o homem, né, a ter uma ereção? Quando a indústria farmacêutica lançou esse facilitador de ereção, ou, por exemplo, o azulzinho, enfim, comprimidos que melhoram essa ereção, quando isso aconteceu, esses homens voltaram a ficar ativos sexualmente. E aí imagina, a idosa que estava agradecida que não tinha mais que ter relação, agora o idoso está na área de novo, o marido começa a procurar, e aí ela se vê numa sinuca de bico. Fica constrangida, não gosta, muitas entram em depressão. E aí, lógico, é um papel, né? Aí o sexólogo tem que conversar certinho, entendeu? Por que ela não quer ter relação, tá? E aí não cabe a gente, cabe mais ao profissional que lida com isso. Mas o que eu quero dizer para vocês, por conta do processo de envelhecimento, naturalmente, né, principalmente no climatério, uma mulher pode ter essas mudanças e isso pode impactar diretamente na frequência que ela tem. Professor, nossa, então toda mulher que está no climatério não tem prazer na relação? Não, não foi isso que eu falei. A gente consegue mudar isso. Muitas vezes, por que ela não tem prazer, não quer fazer? Porque o marido sempre foi egoísta. Sempre foi egoísta, sempre é para ele, tudo é ele. Não, a gente tem que mudar isso. Então, a mulher também tem o direito, né, de sentir prazer, de gostar, de fazer uma posição que ela gosta, sei lá, alguma coisa que ela gosta. Se tá, por exemplo, se há uma diminuição na lubrificação da vagina, existem, por exemplo, lubrificantes. Isso vai melhorar constantemente. Existe um tratamento que é caro, não é acessível a todo mundo, infelizmente. É um tratamento a laser que melhora também a lubrificação, tá? Então, depende muito da situação. O que é? Ela não quer ter relação porque o marido é um ogro? É só ele é egoísta? Vamos melhorar isso. Não, é porque não tem mais lubrificação. Vamos melhorar isso também. Vamos usar lubrificante, ou fazer o tratamento a laser, ou desenvolver na mulher, que muitas vezes... Gente, eu falando da mulher, porque especificamente essa parte da aula, eu vou falar do homem daqui a pouco. Desenvolver na mulher essa ideia de que ela também tem direito a ter um orgasmo, a sentir prazer, tá? Bom, basicamente é isso. Aí, falando dos homens, é diferente. Por quê? O homem entende, novamente, o homem, eu falo a massa, tá? O homem entende relação sexual como ereção. É performance. Pode ver que sempre entre homens, pelo menos a maioria, né? Sempre tem conversinhas relacionadas a isso, a performance. Ah, eu isso, eu aquilo. Sempre há uma disputa. Então, o que tem a melhor performance é o melhor de todos. Mas o que acontece? Conforme o tempo passa, você tem, por um lado, quais são as mudanças biológicas que acontecem no organismo do homem. O homem também tem mudanças? Tem. E mudanças importantíssimas e que interferem diretamente na frequência de relação, né, que o casal pode ter. Vamos lá. Por um lado, a qualidade da ereção diminui. Não sei se todo mundo sabe o que é ereção, mas eu vou... Ereção é quando o pênis fica ereto, tá? Fica firme. Vocês entenderam, né? O pênis fica ereto. Isso é ereção. Conforme o tempo passa, no processo de envelhecimento, há uma diminuição na qualidade da ereção. Ou seja, o pênis não fica mais tão ereto, tá? Não fica como antes, quando ele era jovem. Essa é uma modificação, uma alteração importante que acontece. E a outra modificação importante é que a gente tem uma diminuição do que a gente chama de período ou fase refratária, tá bom? Nossa, professor, que é isso que você está falando? Você está falando em grego. Período refratário, basicamente, é o intervalo entre a ejaculação e uma nova ereção. Então, o homem teve a relação, ejaculou. Esse período entre essa ejaculação e o período em que o homem está pronto para uma nova ereção, a gente chama de período refratário, tá? Ejaculou, quanto tempo ele demora para o pênis ficar ereto de novo? Esse é o período refratário. Conforme o tempo passa, esse período refratário aumenta nos homens idosos. Ou seja, quando o indivíduo é jovem, é um organismo jovem, saudável, logicamente,
Esse período refratário leva segundos. Então, você teve uma ejaculação, segundos ou minutos depois, o pênis já fica ereto de novo. Ou pode ficar ereto de novo, significando a possibilidade de ter uma nova relação. Quando o tempo passa, não. Então, um idoso pode, por exemplo, esse período refratário pode ser por horas. Então, entre a ejaculação 1 e o pênis ficar ereto, pode demorar horas ou até dias, tá? Isso, logicamente, impacta diretamente, né, na relação do casal, na frequência. O que esses idosos fazem? Usam os facilitadores de ereção. Ou azulinho, né, azulzinho, pílula, que a gente chama no popular. Funciona porque esse medicamento, basicamente, é um hidráulico. Pensem num cano, como se fosse isso. O que o cano faz? O cano conduz a água. Esses medicamentos que melhoram a ereção, que facilitam a ereção, levam o quê? Sangue para o órgão masculino. Se tem sangue, se há uma maior concentração de sangue no órgão, porque basicamente é uma bolsa, né? Então, você tem aqui uma bolsa, e aí começa a se encher de sangue, então fica ereto. Esses medicamentos são os facilitadores de ereção, conduzem ou aumentam esse fluxo sanguíneo para um órgão masculino, e por isso que então fica ereto. Professor, ereção é sinônimo de desejo? Não, não é. Então, por exemplo, muitas vezes, isso já tem sido discutido e até é um problema que profissionais, né, que lidam com esses idosos e tudo mais, têm encontrado. Às vezes o homem toma a pílula, né, o azulzinho, mas aí ele fica pronto para ter uma relação, mas não tem desejo. É um problema. Não tem desejo nem com a parceira, nem com outra mulher. Por quê? Ereção é sinônimo de desejo. Não é sinônimo. No popular, a gente acha que sim, mas não é. Se fosse, todo mundo quando... Porque, assim, normalmente o homem, um organismo saudável, quando acorda, de manhãzinha, lá, que a gente chama de ereção matinal, às vezes o indivíduo acorda com o pênis ereto. Por quê? Isso tem uma explicação biológica, é por conta da testosterona e tudo mais. Mas ele acorda, estava dormindo, de repente acordou, tá ereto, ele nem estava pensando em ninguém. Foi uma questão fisiológica, uma questão biológica. Então, ereção nem sempre tem a ver com desejo. Então, o órgão ficar ereto não significa desejo, e aí esses homens começam a ter problemas. Caramba, eu fiquei dependente, comecei a tomar esse azulzinho para melhorar o meu desempenho, a minha performance, mas agora eu não tenho desejo. Consegue perceber? É uma situação difícil, é um quadro complicado de se resolver. Por quê? O desejo está aqui, ó, na cabeça, na imaginação, na habilidade ou possibilidade de criar situações, tá? Então, o desejo está aqui e não necessariamente no órgão. Normalmente, homens tendem a concentrar, a achar que só porque está ereto, está pronto. Não está. Por isso que muitos falham, tá? Beleza? Professor, e qual que é o problema disso? Mais um probleminha de homens idosos. Normalmente, e principalmente, tá? Principalmente, homens que têm ejaculação precoce. Principalmente para esse caso. Ainda estou falando de modificações masculinas, conforme o tempo passa. Principalmente esses caras desenvolvem algumas estratégias com as parceiras. Bom, se eu tenho ejaculação precoce, o que a gente vai fazer? Eu ejaculo a primeira vez, e aí, isso quando é um indivíduo jovem, tá? Então, eu ejaculo a primeira vez, e aí na segunda vai demorar mais tempo para ejacular, a gente consegue então ter um tempo maior na relação. Isso funciona. Funciona porque eu falei para vocês que o tempo refratário, ou período refratário em jovens é mais rápido. Então, ejaculou, daí segundos ou minutos, o pênis fica ereto de novo, pode ter uma relação. E aí o casal vive nessa dinâmica. Ejacula a primeira, e aí fica ereto e tem a segunda, fica por mais tempo, satisfaz a parceira e satisfaz a si mesmo. Mas o envelhecimento chega. E esse período refratário aumenta. Então, o idoso tem a ejaculação precoce, mas depois não tem a ereção. Da primeira,
querendo dar a segunda, mas a segunda não chega. Pode demorar horas, como eu falei para vocês, pode demorar dias. E aí você tem complicações também na frequência, não na satisfação, na frequência sexual desse casal. Beleza? Bom, percebam, a gente tem mudanças de cá, do homem, mudanças da mulher. Isso significa que necessariamente, então, um idoso, ou uma idosa, né, enfim, casal de idoso, não tem uma vida ativa? Não, isso está muito errado, tá? Eu vou deixar para você, acho que uns 5 ou 6 links, falando um pouco mais sobre sexualidade na velhice. Vocês vão ver que existem casais que têm uma frequência alta, tá? Frequência alta, lógico, é mais raro, mas acontece. Mas o idoso, a forma de entender a sexualidade muda. Não está muito ligada mais com a frequência, mas sim com a satisfação. Está muito mais ligado com a qualidade e não com a frequência. Mais com a qualidade e não com a quantidade. Beleza? Professor, beleza, ó, você já falou algumas coisas aí, eu já entendi, tá? Mas assim, me fala aí, eu tô curiosa, tô curioso, qual que é o normal? Eu quero saber se eu tô dentro do normal aí. Tem um normal? Não há um normal. Por quê? Falei para vocês, a sexualidade varia de pessoa para pessoa, de casal para casal. Tá? Então, o meu normal não é o seu normal, não é o normal do seu tio, da sua prima, do seu filho, é diferente. O normal é aquilo que é aceitável para o casal. Então, o que o casal entende como normal? Sei lá, uma na semana, 2, 3, não sei, 7, 14, né? 2 por dia, ou uma no mês, não sei. O que é normal depende do casal, desde que haja uma satisfação, tá? A satisfação é importante. Bom, as duas partes estão satisfeitas? Sim. Talvez seja o normal do casal. Professor, mas ó, peraí, é difícil, porque meu marido, eu tô falando isso é o normal, tá, gente? É a massa, geralmente, é isso que a gente tem de reclamação, que as pesquisas mostram. O marido, o homem quer sempre, sei lá, o cara quer sempre, por ele é todo dia. E a mulher nem sempre. Aí, para ela, sei lá, 3, 4 vezes na semana, dá certo. O que a gente faz? É só fazer uma média. Só você fazer uma média. Então, por exemplo, para o cara, sei lá, 7 dias da semana, todo dia. Todo dia. Para a mulher, talvez 3. Talvez 2. Você soma, então, o cara quer 7, a mulher quer 3, 4, 1, sei lá. Soma e divide por 2. Então, para o cara, 7 vezes na semana, para a mulher, 1. 7 mais 1, 8. Dividido por 2, porque é a média, né? 7 do cara, 1 da mulher. 7 mais 1, 8. Dividido por 2, 4. Pode ser uma estratégia que você pode utilizar com o seu parceiro, com a sua parceira, não sei. Desde que seja satisfeito, desde que traga, proporcione, né? Promova satisfação entre vocês, tá tudo certo, tá? Então, não há um normal. Professor Lucas, acho que infelizmente, não sei, ou felizmente, não consigo dizer o que é normal. O normal é que vocês entendam e gostem e se sintam satisfeitas ou satisfeitos com a frequência. Importante, isso não significa que você deve se conformar, tá? Então, por exemplo, é importante que a gente faça algumas adaptações psicológicas. Então, você precisa se conhecer mais. Conheça a si mesmo, conheça o seu corpo. Lógico, conheça o corpo do seu parceiro também, enfim. Quando eu falo conhecer, não é só conhecer... não, eu já conheço. Já estou com ele há 30 anos. Mas fazendo a mesma coisa? Fazendo a mesma coisa. Você nunca tentou mesmo mudar nada assim? Não, nunca tentei. Isso talvez signifique o quê? Que talvez você tá assim, você não é tão satisfeito porque, sei lá, o seu parceiro não toca como você gostaria. O cara tá muito concentrado só no ato, só em uma parte do seu corpo. Sendo que, na verdade, para você, talvez seria interessante ele se concentrar também na sua pele, no seu cheiro, no seu cabelo. Sei lá, no elogio, chegar, colocar uma velhinha no quarto, sei lá, eu vejo em filmes pétalas sobre a cama, banheira, sei lá, dar uma saída, vai acampar, sei lá, vai na floresta,
sei lá, entendem? Uma modificação, fazer algo novo, conhecer você, conhecer o seu parceiro, a sua parceira, enfim, a pessoa que está com você, tá? Então, conheça a si mesmo. Identifique o que é sexualidade para você. Busque a sua própria sexualidade, tá bom? Descubra. E, principalmente, entenda o significado que o sexo tem para você. Para algumas pessoas é tudo, absolutamente tudo. Para outras pessoas, talvez não é tudo, tem coisas mais importantes. O que significa para você? Não para o seu marido, não para sua esposa. Para você. O que significa? E aí você começa, então, a desenhar e a tomar atitudes, a combinar, sabe, com seu parceiro, com sua parceira. Começa a desenhar uma nova estratégia para conseguir buscar, então, essa sexualidade que vai ser satisfatória para você. Professor, beleza, entendi. Bom, pessoas idosas podem ter relação, parece que, por mais que existam mudanças biológicas, é possível que um casal idoso tenha relação. Sim, é possível, tá? A gente usa estratégias, é possível sim. Beleza, mas assim, qual que é o limite? Até 85 anos, até 90 anos, até 70 anos, bom, o limite até quando a pessoa quiser e ter possibilidade. Tá com 85 anos e ainda quer ter, e tem a possibilidade de fazer, né, de ter uma relação, por exemplo, não há limite, desde que o indivíduo consiga. Se quiser ter 80, 90 anos, eu lembro, eu tenho por exemplo, vou dar aqui um exemplo para vocês. Um grande amigo meu, o pai dele tem 70 anos ou mais. Na época, acho que ele tinha 74, se eu não me engano. E a mãe tinha 65, algo assim. E aí a mãe do meu amigo vivia reclamando para eles. Assim, caramba, o pai de vocês, o homem é um leão, não descansa, não dá sossego. Consegue perceber? O cara com 75 anos. Então, por quê? Para ele é o normal. Não mudou. Se ele era um leão quando era jovem, parece que continuou a mesma coisa. Tanto que ela falava, nossa, ele não dá sossego. Não dá sossego. E aí, logicamente, isso era importante para ela. Por quê? Muitas vezes, quando o homem não mais procura, isso pode causar um prejuízo para o psicológico da mulher, ou para o psicológico do cara, enfim. Isso pode acontecer porque, nossa, eu não estou mais atraente. Ela me achava tão bonito, é lindo, tesão, bonito, gostosão. Ela me achava tão bonitão, e aí, de repente, agora, ela não está me procurando mais. Ela deve ter outro. Consegue entender? Então, deixar de fazer ou diminuir a frequência pode ter um impacto psicológico para uma parte do casal, ou para os dois, sei lá. A gente tem que entender exatamente o que é isso e trabalhar. Para fechar, só uma questão importante. Nos últimos 20 anos, o número de pessoas com AIDS e outras DSTs dobraram, principalmente na população idosa. Novamente, a informação. Na população idosa, ou seja, em pessoas que têm 60 anos ou mais, o número de infectados com AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis dobrou. Por quê? Porque a gente tem, por exemplo, esses facilitadores de ereção. Aproximadamente lá para o ano de 2000, a indústria farmacêutica lançou esse facilitador. São esses medicamentos que proporcionam a ereção no homem. E aí, esse cara que estava inativo começou teve a ereção, às vezes ele ia procurar a parceira, como eu falei para vocês, tem as mudanças hormonais da mulher, a mulher, se ela negava, ou não, o cara era um sem vergonha mesmo, um traste, um safado, galinha, ia para fora, e aí se deitava com outras mulheres, e tinha relação com outras mulheres, tudo mais, sem preservativo, se contaminava, muitas vezes voltava e contaminava também a esposa. Durante a universidade, eu vi muitas mulheres idosas que foram contaminadas, né, com HIV por conta do marido. Então, o marido saía, tinha relação com outras pessoas, se contaminava, voltava para casa e contaminava ela também. Então, isso é uma realidade que é presente. Idosos, na época deles, né, lógico, isso vem mudando, né, não é regra, mas algumas pesquisas mostram que também esse número, esse aumento de contaminação
de doenças sexualmente transmissíveis se deu porque também idosos não costumam utilizar preservativos. A maioria, pelo menos. Não foram educados, entre aspas, tá? Educados. Não foram educados a utilizar preservativo. E aí, se não utilizam, podem acabar se infectando, certo? E aí, infectando outros e tudo mais. O que é importante? Sempre que você, seja você uma pessoa idosa, ou se você tem contato, sei lá, o seu cliente pergunta para você, a sua paciente pergunta se é normal. Você vai passar essas informações aqui que eu falei para você e sempre oriente, olha, mas é importante utilizar preservativo. E é importante também utilizar, lembra que eu falei do problema de lubrificação? Utilizar lubrificantes feitos à base de água. Tá? Porque existem lubrificantes feitos à base de álcool ou de óleo, e isso compromete, não tem uma... Você sabe, né? A camisinha é feita de látex, ou latex, enfim, a mesma coisa, né? Os componentes, os ingredientes do lubrificante, se esse lubrificante, né, não for feito de água, os componentes do lubrificante, à base de óleo, à base de álcool, compromete a camisinha. E aí você vai ter, por exemplo, pode inclusive ter uma gravidez. Então, o idoso se relaciona. Então, o idoso trai a esposa. De repente, ele até usa preservativo, mas usa lubrificante à base de álcool ou de óleo. Ele pode pegar uma doença, porque você tem o comprometimento, você tem prejuízo na camisinha, né? Pode pegar uma doença ou pode engravidar uma outra mulher, enfim. Então, é necessário que a gente fale, bata nessa tecla. Olha, vamos usar lubrificante se for necessário, à base de água. Vamos usar camisinha. E aí você consegue fazer. O que mais? Exercício físico. Fundamental. Tá? Por quê? Exercício físico dá o quê? Disposição. Você sabe, a parte, o ato, falando do ato, né? Especificamente da relação, você tem que ter, de certa forma, um condicionamento físico. Quanto mais ou quanto melhor é o seu condicionamento físico, quanto mais você está descansada ou descansado, melhor é a alimentação, quanto mais hábitos saudáveis você tem, em tese, melhor o seu corpo está para ter relação, beleza? Então, descanso. Aos fumantes e alcoólatras, fumar e também beber, né, assim, ter o vício, pode comprometer também o seu desempenho. Tanto é que a gente escuta falar que fumante tem impotência sexual, tá? Isso não é mito, é verdade, é um fato, a ciência já provou isso. Então, vivam bem, procurem ter um melhor estado de saúde possível. Professor, quero chegar nos 85 arrasando. Quero chegar lá em cima, com a minha sexualidade lá em cima, assim, pegando fogo. Então, você precisa rever, talvez, alguns hábitos da sua vida, tá? Bom, infelizmente, meninos e meninas, deixa eu só ler se tem... Eu ia, já, por conta do horário, né? Eu vou encerrar. Deixa eu só ler se tem alguma pergunta aqui. Se eu não responder, depois vocês podem me procurar, tá? No particular, a gente vai conversando. Tem um... a Giselda falou que tem um tema para a próxima aula. Giselda, ótimo. Eu vou disparar para vocês um link para você sugerir temas, tá bom? Esse tema que você falou de doença renal é muito bom. Importantíssimo, a gente pode conversar. Aí você só coloca, por gentileza, lá no Forms, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver mais. Mulher é como um vaso cristal. Tem que ser tratada com... olha! Mulher, a Antônia falou, mulher é como um vaso de cristal. Tem que ser tratada com respeito e com carinho. Concordo. Até colocaram aqui, né? Concordo plenamente. É verdade. Então, há os trogloditas de plantão, mas eu sei que não tem ninguém aqui. Os caras aqui desse grupo são gentis, isso eu tenho certeza. Mas, se você conhecer alguém que é um ogro aí, fala para ele que ele está no caminho errado. É como um jardim, tem que ser cuidado e regado, de fato. Senão, é como um banco também, né? Você investe... Se você investir todo dia, quando você for sacar, você vai ter. Se não, irmão, vai continuar pobre. Vai continuar na lona, nesse sentido, né? Tem que respeitar, com certeza. Eu acho que gentileza e companheirismo é igual à necessidade do corpo satisfeito. E isso, gentileza, companheirismo é importante. Entender as limitações, gosto do outro é fundamental também. Respeito é fundamental, tudo que você falou é igual toda mulher gostaria de ouvir. Logo pela manhã tem que ter um sorriso e um bom dia. Isso aí, Giselda. Carinho, carinho, meninas e meninos. Principalmente homem, né? Homem meio ogro, né?
Bom, ciúmes saudáveis é bom. Concordo. É bom você se sentir amado, assim, sem ser um possessivo, tá, gente? É interessante. Legal, Gisela. Sim, não aquele ciúme possessivo que não pode conversar com ninguém. Tem muitos homens que não aceitam que a mulher tenha amigos. Isso é errado. Isso é possessivo. Isso está errado e não é nada satisfatório e vai prejudicar com certeza o casal. Perfeito. Aí a Juliana fez uma pergunta. Juliana, eu vou pedir novamente para você, eu vou pedir para você também colocar lá no Forms, tá? Ela perguntou se tatuagem influencia na profissão de cuidador. Coloca isso por gentileza lá no Forms que a gente vai tratar. A gente podia fazer um workshop, uma aula, só para entender, só para se atentar à aparência. Então, respondendo de prontidão, hoje em dia mudou muito, tá? Mas dependendo da tatuagem que você tem e o local da tatuagem, pode ser que sim. Depende muito do cliente também. Então, tem clientes que são mais sistemáticos. Não sei se eu posso usar essa palavra. Para esse tipo de cliente, talvez a tatuagem, se tiver à vista, pode ser um problema, mas não é regra. Hoje tem mudado muito, tá bom? Mas coloca lá que a gente vai conversando, beleza? Larissa, uma pesquisa que fiz há um tempo, uma idosa me disse que a sexualidade para ela era também a troca de carinho entre o casal e não só o ato. Tudo que a gente falou, Larissa, é isso. É a troca, o toque, o cheiro, o olhar, o elogio, o preparar o ambiente, enfim, é tudo isso mesmo. Bom, gente, infelizmente deu o nosso horário. Obrigado pela presença de todo mundo. Semana que vem a gente vai falar de luto, tão importante quanto, porque em algum momento, infelizmente, você pode lidar com essa situação. Tá bom? Obrigado pela presença. Quem eu não consegui responder, mas eu acho que eu respondi todo mundo, manda mensagem no particular que a gente conversa. Um beijo e fiquem atentos ao grupo que eu vou mandar links para vocês para verem idosos, para vocês ouvirem um pouquinho mais sobre esse tema, eles falando e não o professor Lucas. Um beijo. Fique com Deus. Obrigado.